Amados, sem delongas, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 10, dos versículos 1 ao 21º. Conforme você for encontrando, se coloque de pé, vamos honrar a palavra de Deus e vamos ler juntos a palavra de Deus. Glória a Deus. João, quarto evangelho, depois os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 10 diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante da Tua boa palavra. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos incendeie no dia de hoje. Nos acometa no dia de hoje com bondade, com benevolência, com entendimento e com poder. O poder que o Teu Espírito opera tudo em todos. Deus, que nessa manhã sejamos acertados por Ti de tal maneira que saiamos daqui mais íntimos, mais apaixonados e mais próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Há um contexto por trás disso. Jesus, primeiramente, cura um cego de nascença. E este cego de nascença, que já era um homem conhecido por todos, da sua cegueira desde sua infância, do seu nascimento, então começa a causar um alvoroço para aqueles que o veem e o veem vendo. Os fariseus, de novo, ficam ariscos, eles olham para aquilo
tentam entender o que está acontecendo, e eles então começam a indagar este cego uma vez, duas vezes, e finalmente no momento em que este cego tenta dizer àqueles fariseus que o que havia acontecido com ele era algo bom, estes fariseus o expulsam, provavelmente do sinédrio, de onde ele havia os chamado para contar o que tinha acontecido com ele. E daí então, é nesse momento, é nessa ocasião, que Jesus começa a falar a respeito dessa relação de pastor e ovelha. E ele diz no versículo 1 até o 5: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, passa diante delas e estas começam então a segui-lo, porque conhecem a sua voz. Jesus está falando para os fariseus e aqueles que estavam ali ouvindo a respeito de um Deus que é de relacionamento. Um Deus que estabelece uma relação, ou busca estabelecer uma relação com o homem. Um Deus que ama primeiro, que se entrega primeiro, que se importa primeiro, para que então, diante de tamanha bondade, tamanha intimidade, nos resta nos aproximarmos e sermos recíprocos daquilo que Ele primeiro se oferece a nós. Esse texto, esse primeiro momento desse texto em que Jesus fala e eles não entendem de primeiro momento, Jesus fala de uma relação muito íntima. Jesus fala a respeito da ovelha conhecer a voz do seu pastor e do pastor conhecer a voz da sua ovelha. E eu quero com isso passar um vídeo aqui, tá na agulha aí, meu irmão? Para você perceber esse vídeo. 3 pessoas tentam chamar as ovelhas e elas não respondem, até que o pastor das ovelhas as chama e elas então vêm em direção ao pastor. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Mais uma vez. One more time. Terceira pessoa. Olha o pastor aí. Que incrível, né, queridos? Obrigado. Que coisa mais linda é nós podermos olhar para essa relação de pastor e ovelha. Uma relação que é de intimidade. Uma relação que é pautada num lugar secreto. Uma relação que é pautada naquela oportunidade que você tem de falar a um Deus que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e enxerga, que tem boca e responde, que tem mãos e que toca. O Senhor nos convida a este lugar. Sabe, ali os fariseus foram muito duros com aquele cego de nascença.
Eles chegaram a expulsar aquele homem. E essa relação é uma relação que provoca em Jesus a ponto de falar a respeito de como deveria estar sendo a relação destes líderes judeus com o seu povo. Uma relação de aproximação, uma relação de ensino, uma relação de escutativa, uma relação de intimidade. E nós temos o privilégio de aprendermos com o próprio Cristo, que é essa mesma relação que Ele quer continuar nos desafiando a vivermos com Ele. É uma relação, sabe, amados, de intimidade, a ponto de você contar as coisas mais secretas do teu coração para esse Deus que está te ouvindo. Quantas vezes nós acabamos contando as coisas mais íntimas e mais secretas para pessoas antes mesmo de nos achegarmos a Deus e contarmos a Ele. E falarmos com Ele, conversarmos com Ele, buscarmos essa relação. Será que nós conseguiríamos discernir a voz deste pastor quando ele nos chama assim de pronto? Qual daquelas ovelhinhas é você? É aquela que chega por último, quando o pastor já está chamando? Ou é aquela que no primeiro momento em que o Espírito Santo fala aos teus ouvidos, você já consegue discernir que é a voz do teu bom pastor te chamando? O Senhor quer nos levar para um novo lugar de intimidade. O Senhor quer nos levar para um novo degrau de aproximação. Jesus estava querendo dizer isso a estes homens. Mas o texto diz lá no versículo 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus vai continuar agora aprofundando um pouco mais com relação a quem Ele é. E no versículo 7 diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Claro que aqui Jesus não está falando que os que vieram antes dele, no sentido dos profetas, no sentido de Davi, no sentido de Moisés. Jesus estava falando para os fariseus. Irmãos, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os defensores das 613 leis judaicas. Dentre elas, 248 que eram leis que ensinavam o que se podia fazer e 365 leis do que não se podia fazer. E como se isso não bastasse, os fariseus eram conhecidos como aqueles homens que dessas 613 leis construíam novas subleis para que tudo ficasse escrito e redigido a respeito daquilo que podia e daquilo que não podia fazer. E sabemos muito bem hoje em dia que o nome disso é legalismo. Ao invés deles construírem uma relação de pastor e ovelha, eles construíram uma relação jurídica, uma relação de leis, uma relação de pode e não pode. E se você é pai, você há de convir comigo, que quando a nossa relação com os nossos filhos se torna esse tipo de relação, nós construímos filhos revoltados. Quando nós nos colocamos como aqueles que só o tempo todo diz pode e não explica o porquê, não se promove relação, não se promove intimidade, se promove repúdio, se promove revolta. E foi o que aconteceu com esse cego de nascença no capítulo anterior, antes de Jesus começar a falar a respeito disso. Mas Jesus, Ele é aquele que é também a porta. E Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. É muito interessante parar para pensar que Ele é a porta, o texto fala que Ele é a porta das ovelhas e não do aprisco. O foco em que Ele está dizendo aqui é de que só passa por Ele, entra e sai e encontra pastagem, que é o que o texto está dizendo, se aquele a quem desejar estar em relação com Cristo se fizer ovelha. Nós
só conseguimos nos relacionar com o bom pastor quando nós nos tornamos ovelha. Para que a gente possa caber nessa porta de ovelha. E é muito interessante parar para pensar que se nós, seres humanos, fôssemos entrar por uma porta que só passa ovelha, nós teríamos que entrar quase que de joelhos, nos curvarmos, nos rendermos, nos humilharmos. E eu quero dizer para você já de pronto que não há uma postura mais nobre para se relacionar com o bom pastor do que a postura humilde, quebrantada. Uma postura que nos quebra. Uma postura que nos desconstrói. Uma postura que faz com que as nossas verdades tenham que ficar de lado, para que a única verdade possa tomar o nosso coração e o nosso pensamento. Jesus é a porta dessas ovelhas. Só essas ovelhas entram nessa porta. Mas elas não entram somente, elas entram e saem. Versículo 9. Entrará e sairá. Por que sai? Porque quando sai, é conduzido e encontra pastagem. Não é o que o texto estava dizendo antes? Ele abre a porta. Aqui agora ele é a porta. Essas ovelhas saem desse aprisco. E ele passa pela frente delas e as conduz até um lugar de verdes pastagens. E é importante a gente lembrar na nossa fotografia de como isso se dava, de que o lugar onde estavam eram terrenos desertos. Não é como São Bento do Sul, onde tem gente que até coloca a ovelha para não precisar roçar, não é verdade? Mas lá não é assim. Lá é árido, é deserto. Então o pastor precisava saber onde haviam pastagens para conduzi-los. E Jesus então fala a respeito dessa porta, onde essa ovelha entra e sai e encontra pastagem. E esse entra e sai, meus irmãos, ele é um significado de constante cuidado, constante apacentamento. É uma relação. Jesus está aqui clamando, tentando ensinar para esses homens de uma vez por todas que o que o Senhor estava convidando eles era para uma relação de intimidade, para um lugar de ritmo na vida, de ritmo com Deus, de entrega, de oração, de conhecer da palavra, uma vida rítmica que promove mais e mais aperfeiçoamento, promove mais e mais enriquecimento das coisas celestiais. O Senhor nos convida para isso. Hoje mesmo estava na EBD, substituindo a pastora Ju, trouxe a palavra de santificação. Nós estamos em santificação, né? Quem estava lá aprendeu que a santificação tem dois aspectos. O aspecto agora, no momento da conversão, em Cristo somos considerados santos, mas somos chamados para a santificação também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que quanto mais perto de Deus nós andamos, mais nós nos parecemos com Ele e menos com nós mesmos. É por isso que entra e sai e encontra pastagem. É porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos nos cuidados do bom pastor. E Ele não é somente essa porta, não é verdade? Mas Ele também é o bom pastor. Sabe, essa relação de entrar e sair e permanecer em Cristo. E quando nós estamos juntos como ovelhas, um do ladinho do outro, nós vamos colecionando as nossas relações, vamos colecionando as nossas histórias, as fases vão mudando da vida, as estações vão mudando, o tempo vai passando. E é tão gostoso, né, meus irmãos, porque quando caminhamos juntos, nós estamos juntamente sendo protegidos do lobo, sendo protegidos daquele que é o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, sendo protegido para que
nós venhamos a viver uma vida juntos em constante edificação. Você já parou para pensar tudo que você já viveu aqui na Igreja Refúgio, no meio desses irmãos, na comunidade dos santos, talvez não somente aqui na Igreja Refúgio, mas juntamente nas outras igrejas que vocês frequentaram? As estações que você clamou por ajuda, por oração aos teus irmãos. Momentos de perda, de falecimento de um ente querido, onde os irmãos te serviram com amor, com abraços, com graça. No momento onde você ficou desempregado, e irmãos, amigos teus, na fé, puderam até pagar alguns boletos teus, porque você não tinha de onde tirar. Coisas das quais você aprendeu, de educação pais e filhos, e você viu um pai modelando, e ali você aprendeu, e foi conversar com ele, e você foi edificado. No Em Casa que você participou, num grupo pequeno, onde as pessoas te ensinaram, te conduziram a novos caminhos, te explicaram coisas que até então você não sabia. Meus irmãos, tudo isso tem a ver com estarmos diante da porta que é Cristo, entrando, saindo e encontrando pastagem. Entrando, saindo e encontrando pastagem. É essa relação maravilhosa que o Senhor nos presenteia uns para os outros. Os fariseus não sabiam o que era viver assim. Eles estavam muito mais como um partido político do que um organismo igreja se oferecendo para aqueles irmãos. Eles estavam colocando regras em cima de regras, e Jesus, num certo momento, vai ainda dizer: olha, quando vocês ganham alguém, vocês ganham para perdê-lo, de tantas regras que são impostas. Porque desde o início, a proposta era de que no jardim nos encontrássemos todos os dias. Desde o início, a proposta era de que nós não nos envergonhássemos da nossa nudez e pudéssemos nos encontrar no jardim com o nosso Deus e Criador. Mas isso foi quebrado. Isso foi quebrado, isso foi distorcido, isso foi dilacerado. Mas Deus um dia escolheu um homem, desse homem ele promoveu uma nação, desta nação ele pregou-se a respeito daquilo que ele veio fazer, Cristo sendo crucificado, os seus não o aceitaram, mas ele continuou e essa boa nova nos acometeu, e somos salvos por Cristo Jesus, amém? E por sermos salvos em Cristo Jesus, entramos nessa porta, mas também saímos e encontramos pastagem, nos relacionamos. É uma história de amor, é uma história de uma relação constante. O Senhor tem sempre um alimento novo para nos dar. O Senhor tem sempre algo para nos ensinar. O Senhor tem a capacidade de nos proteger do ladrão. Aqui ele está fazendo um paralelo a esses fariseus, mas ele também fala de Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. Sabe, queridos, o Senhor veio para nos oferecer pastagens de salvação. O Senhor veio para ser o caminho nas nossas vidas. E ele também diz que é o bom pastor, no versículo 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você já parou para pensar que no Antigo Testamento eram as ovelhas que davam as vidas pelos pastores? Você já parou para pensar que no Antigo Testamento a maneira de se aplacar a ira de Deus era oferecer novilho, bode, ovelha diante do Senhor para que os pastores hebreus pudessem ser perdoados? Agora Jesus vem e vira. É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor pagou o altíssimo preço pelas nossas vidas. Versículo 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa.
ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aqui é uma crítica muito grande com relação aos escribas, aos fariseus, mas há também uma crítica muito grande a todo aquele que se move no reino de Deus com segunda intenção. Aqueles pastores que estão atrás do ganho, estão atrás da fama, estão atrás de um crescimento numérico, estão atrás de tantas coisas. E Jesus está dizendo, olha, esses aí assalariados que não se importam com as ovelhas, esses daí fogem no momento da tensão, fogem no momento da admoestação, fogem no momento em que as coisas se complicam. Porque afinal de contas, para ele o salário é mais importante do que a ovelha. Para ele o seu sucesso é mais importante do que o cuidado mútuo das ovelhas, do rebanho do qual ele não é o dono. E obviamente esse texto nos desafia enquanto líderes de em casa, que são a extensão pastoral dessa igreja, os pastores dessa casa, a olharmos para o nosso coração e sondarmos se de fato nós estamos fazendo o que fazemos por amor às ovelhas ou por alguma outra segunda intenção. E Paulo, inclusive, quando ele sai de Éfeso, depois de ficar ali 2 anos, fundando uma igreja, num segundo momento ele chama o presbitério daquela igreja, e aí ele vai ter um momento, eu acho que é a primeira conferência de pastores no mundo, né? Paulo está ali, no capítulo 20, do versículo 28 a 31, ele vai dizer a estes pastores, ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa é uma porção da verdade que nós temos aqui. Mas existe uma outra porção também que o próprio Paulo continua, nesse mesmo texto, dizendo, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Dentre vocês, dos próprios presbíteros, dos próprios bispos que estavam ali pastoreando, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. E ele diz, por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Queridos, esse trecho do assalariado, ele fala assim diretamente à liderança eclesiástica. Fala assim a respeito de uma postura para que nós venhamos a sondar o nosso coração. Mas ele fala também o seguinte, que o único bom pastor com B maiúsculo e P maiúsculo é Jesus. O único perfeito é o próprio Cristo. E há algo muito precioso aqui, porque, sabe, queridos, esse texto fala um pouco também de uma idolatria humana. E eu quero, nessa manhã, identificar um pouco disso no teu coração. Seja qual for o pastor que você admira, não faça dessa admiração uma idolatria. Não faça dessa admiração algo que passa da linha, porque só há um único bom pastor com B e P maiúsculo, que é o próprio Cristo Jesus. É Ele que jamais te deixará. É Ele que é capaz de te apacentar nos lugares mais sombrios da tua alma. É Ele que jamais terá segundas intenções contigo. Porque todo homem é imperfeito. Em algum lugar a gente vai escorregar. Em algum lugar a gente vai deixar a desejar. Em algum momento a gente não vai fazer a visita que você precisava. Em algum momento a gente não vai ouvir com o coração aquilo que você falou com a boca, mas revelou o teu coração.
Em algum momento a gente não vai ser sábio o suficiente para te admoestar ou para te encorajar segundo aquilo que você precisa. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje aqui. Jesus jamais te abandona. Jesus é o pastor perfeito. Jesus é aquele que está disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus é aquele que nos traz para perto da maneira mais especial possível. E nós temos o privilégio de termos com Ele quantos gabinetes a gente precisar. Nós temos o privilégio de nos assentarmos no divã de Cristo e sermos ministrados por Ele quanto tempo a gente quiser. A gente, em outros contextos, paga fortunas para nos achegarmos diante de um especialista e termos ali 1 hora com ele. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que pagar, quanto custaria 1 hora com Jesus? Quanto custaria 1 hora com Jesus? E outra, quão maior é o conselho de Jesus em determinadas situações, das quais a gente deixa de lado de ouvi-lo para ouvir uma opinião humana. Entenda, eu não estou aqui desconstruindo o discipulado, não estou aqui desconstruindo os nossos gabinetes pastorais, não estou aqui desconstruindo o acompanhamento entre os irmãos, não estou desconstruindo nenhum tipo de profissão para a mente, não estou desconstruindo recursos de departamentos de recursos humanos, como coach, como essas coisas, eu não estou desconstruindo nada disso, eu estou dizendo, ei, nós temos um divã livre com Cristo a hora em que a gente quiser e precisar. E os conselhos dele são os melhores. A atenção dele para contigo é a maior, porque ele sonda e conhece o nosso coração. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe. Quantas vezes a gente está num aconselhamento e o aconselhamento gira em torno daquilo como a gente comunica, e a gente é tão ruim em comunicar que o aconselhamento sai ruim porque nem a gente conseguiu explicar o que a gente precisa. Não é bom demais você ter um Deus que sonda e conhece o teu coração? Que quando você se inclina para ouvi-lo, ele fala na alma, no espírito e no corpo da tua vida. Ele separa as juntas das medulas, ele separa o espírito da alma. Ele nos desseca espiritualmente e nos dá a porção perfeita e necessária para a nossa vida. Hoje, nutricionismo é uma coisa que está em alta. As pessoas estão cada vez mais selecionando o que comer, como comer, e isso é maravilhoso. Mas você já parou para pensar que no deserto, por 40 anos, só foi maná? E todo mundo sobreviveu? Porque ainda que aparentemente seja uma coisa simples, era o que eles precisavam. Quantas vezes Deus nos fala na simplicidade de exatamente o que a gente precisa, mas a gente não está ouvindo o que Ele está falando. Ele fala conosco. O teu Deus fala contigo. O teu Deus fala contigo. Parece tão simples, mas o que tem de simples nisso? Eu sou o bom pastor.
O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Sabe quem é o Senhor? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até na mesa, na presença dos meus adversários, ele me prepara, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é o teu pastor, e dele nada faltará. Ele olha para você e Ele te ama, Ele se inclina, Ele se envolve, Ele te ouve, Ele aconselha, Ele te restaura, Ele te conserta, Ele é perfeito. Então, vamos aproveitar mais disso. Aproveite mais disso. Curta mais estar na presença de Deus, meus irmãos. Mais tempo, mais intimidade, mais inclinação. Versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, olha a comparação. Perceba a comparação que Jesus traz para falar do nível de relacionamento que Ele quer e Ele tem comigo e com você. Ele diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Meus irmãos, um dos temas mais difíceis quando você vai estudar teologia é a tal da pericorese, que é o entrelaçamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2000 anos se passaram, ninguém conseguiu explicar esse negócio até hoje. A gente sabe que cada um deste Deus, olha para falar, o negócio é até difícil, tem uma pessoa, mas todos os atributos são iguais para os três, mas os três são um. É uma relação de intimidade tamanha que não consegue se separar, se desgrudar. O Pai do Filho, o Filho do Pai, o Pai do Espírito Santo, o Filho do Espírito Santo, o Espírito Santo do Pai, não dá. E é nessa intimidade que Jesus nos convoca para esse apacentamento. É nessa intimidade que o Senhor nos chama para nos relacionarmos com Ele, ao ponto de nos misturarmos de tal maneira, que quando nos amamos, todos sabem que somos discípulos dEle. De tal maneira que quando nos relacionamos com Deus e um com o outro, nós nos parecemos com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Que relação mais especial. Ele nos percebe. Ele nos percebe. Ele percebe quando você está amuado. Ele percebe quando você está triste, cabisbaixo. Ele percebe quando a dose de dias maus foi grande para você. E Ele quer te apacentar. Ele quer se encontrar contigo. Ele quer derramar do seu amor sobre a tua vida. Ele quer te aconselhar. Jesus é aquele que percebe.
Ele percebeu o toque da mulher com hemorragia, que há 12 anos estava hemorrágica, com fluxo de sangue. Quando ela toca na orla do seu manto, ele percebe. Ele percebe a ansiedade de Marta com os afazeres domésticos, enquanto Maria estava aos seus pés. Ele percebe a aflição da samaritana lá no poço de Jacó. E fala a respeito do histórico dela, porque ele percebe, ele se importa. Nós temos um pastor que se importa com você. E o seu nome é Jesus. Ele percebe o sentimento de fracasso daquele aleijado lá no tanque de Betesda, que há 38 anos ele estava ali esperando as águas se agitarem para ele se jogar, mas não tinha ninguém que o jogasse. Então o milagre foi diretamente em direção a ele. Ele percebe. Ah, meu irmão, eu não sei em que fase você está vivendo da tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: se nem o teu discipulador percebeu, se acalme, fique tranquilo, porque o teu bom pastor te conhece. O teu bom pastor te apacenta. O teu bom pastor tem uma porção para você. É verdade, somos todos limitados. Nós buscamos viver a igreja primitiva, a igreja de Atos, de casa em casa, no templo, no discipulado. Estamos formando mais líderes de em casa e glória a Deus por isso. Nós estamos com 27 grupos agora. Nessas últimas semanas nós iniciamos 6 novos grupos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso é bênção. Isso é bênção, isso é apacentamento, isso é cuidado, isso é cumprimento das Escrituras. Nós temos que encontrar trabalhadores que não são dignos de olhar para trás. Temos que orar pelos trabalhadores para que eles venham. Há uma necessidade, há uma demanda, mas eu quero te dizer, independentemente disso, se não houvesse, Jesus é capaz de te apacentar. Ele é capaz de cuidar de você, Ele é capaz de ouvir o teu coração. Então, antes que você fique frustrado, chateado com alguma coisa, não se esqueça que o divã de Jesus está disponível para você. E é muito incrível porque esse aprisco, do qual ele começa falando no primeiro versículo, não é a igreja de Cristo. Esse aprisco é Israel. Esse aprisco é o povo hebreu. Porque no versículo 16, ele vai dizer: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus estava falando com os judeus e com os fariseus. E agora ele faz um parênteses aqui e fala a respeito dos gentios. Aqueles que não são do DNA de Abraão. Que não são filhos da promessa de tipo sanguíneo, que eles não são da linhagem de nenhuma das 12 tribos, e é por isso que ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus está falando, sabe de quem, meus irmãos? De nós. Ele está falando de nós, e ele diz: é necessário que eu as conduza também. Tem alguém aqui grato por isso? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós somos convidados a andarmos com esse bom pastor que não se limitou a um aprisco, mas ele tem um rebanho que é maior do que aquele aprisco do qual ele vem pregar as boas novas. E eu e você, quando entramos e saímos e recebemos pastagens de Cristo Jesus, fazemos parte dessa linda família. E sabe o que é muito legal isso? Porque, na verdade, essa consciência de sermos as outras ovelhas, porque ele fala: tenho outras ovelhas. Nós somos essas outras ovelhas. Essa consciência de que a gente não fazia parte dessa história do povo hebreu. Essa consciência de que o Antigo Testamento para nós é complicado de entender, porque não faz parte da nossa cultura e tradição, porque nós não somos judeus. Promove em nós, ou precisa promover em nós, uma postura de humildade em primeiro lugar. E entender que não era a respeito de nós,
não era a respeito de nós. Pode promover gratidão por nos amar em dobro. Porque ele foi para os seus não o aceitaram, para que eu e você pudéssemos então fazer parte dessa história. Lá em Romanos capítulo 11, Paulo vai escrever a respeito disso. É um capítulo lindo. E ele vai falar a respeito de uma oliveira. Uma oliveira que era cultivada, onde um ramo foi cortado, ramos foram cortados, para que galhos de oliveiras bravas, eu e você aqui, fôssemos enxertados nessa oliveira. Enxertados nessa história. O Senhor nos enxerta, o Senhor nos coloca nessa história, o Senhor nos ama de tal maneira que Ele nos insere, e agora, sim, nós fazemos parte do povo de Deus. Isso deve promover também no nosso coração, meus irmãos, amor pelos judeus, para que nós possamos orar por paz em Israel, para que nós possamos orar em gratidão a Deus por esse povo, para que nós possamos compreender um pouco mais, porque ainda que a tradição e os costumes e as festividades do Antigo Testamento para nós não tenham muito a ver na nossa vida do cotidiano, tem para nós para a revelação daquilo que Cristo fez quando veio no Novo Testamento. Inclusive a gente falou sobre isso na EBD hoje também. A importância de nós entendermos como as coisas se dão, para que nós venhamos a entender o cumprimento da promessa que é o próprio Cristo Jesus. O Senhor quer oferecer para nós intimidade ilimitada, 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 porque o amor dele é ilimitado. O amor dele é ilimitado por mim e por você. Lembre-se disso. O dia que você não estiver bem, o dia que se você ligar para o teu discipulador e ele estiver ocupado, o dia que você tentar agendar um gabinete com o pastor dessa igreja, ou com os pastores dessa igreja, e não puder ser imediatamente, lembre-se bem, existe um bom pastor, e o divã dele está disponível para você. Sabe, eu acho até interessante a gente não conseguir comportar todas as demandas da igreja. E a gente até inconscientemente promover chateações para os irmãos que gostariam de ter tempo com a gente. Porque de alguma maneira o Senhor vai tirar a possibilidade da idolatria humana do coração dessa pessoa. Sabe, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo contexto, mas nós precisamos nos lembrar que esse bom pastor está disponível para nós. Vamos usufruir disso um pouco mais. Vamos usufruir disso com um pouco mais de intencionalidade. Vamos usufruir disso com um pouco mais de inclinação para podermos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Versículo 17, Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E essa ordem eu recebi de meu Pai. Esse amor de Jesus, ele é ilimitado. Essa autoridade está com Jesus. Toda autoridade está em Jesus. Toda autoridade com respeito a todas as coisas, inclusive a ressurreição, que é do que ele está falando aqui. Ele tem toda a autoridade, todo o governo está em suas mãos. Não há nada que aconteça que ele venha a se preocupar. Não há nada que aconteça que ele venha a andar ansioso por alguma coisa. Tudo está no seu perfeito controle. Tudo está no seu perfeito cuidado. E o Senhor nos convoca a crermos dessa maneira. A crermos que quando nós o buscamos, Ele tem o melhor para nós.
Sabe quando a vida vai bem e você olha para a tua vida e você diz, puxa vida, está tudo dando certo. Não tem ninguém doente em casa, né? Não ficamos milionários, mas não está faltando dinheiro na conta, né? Já pagamos boleto, né? Dia 11 é esse sentimento que dá, né? Pagamos boleto, né? Tá tudo certo, o Senhor é bom, né? Eu tenho amigos, eu tenho comida. E aí alguma coisa foge do controle e você olha para aquilo e você diz, puxa vida, estava tudo tão bom, estava tudo tão certinho. Eu quero dizer para você que aos olhos de Deus, tudo continua certinho. Aos olhos de Deus, tudo continua sob o seu governo e o seu controle. Aos olhos de Deus, nada foge do controle. Ele não põe a mão na cabeça e diz, ai meu eu, e agora? Ele não faz isso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Como é bom nós pertencermos a Ele. Como é bom nós sermos ovelha desse rebanho. Como é bom, meus irmãos. É um rebanho grande, é um rebanho diversificado, é um rebanho transcultural, é um rebanho atemporal, é um rebanho maravilhoso. E o Senhor nos chama para fazermos parte dele. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos escolher estarmos diante do bom pastor. É muito incrível como termina essa explicação de Jesus. E essa explicação e esse contexto, esse momento em que eles estão, a reação desses homens é relatada. E olha o que o texto diz lá no versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Uns achavam que ele estava endemoniado, outros diziam, não tem como ele estar endemoniado, porque ele curou o cego de nascença. Sabe por quê? Isso mostra para a gente que a gente tem uma porção nessa história. E a nossa porção nessa história é crer. Porque quando nós cremos, nós nos aproximamos dele. Quando nós cremos, nós fazemos dos seus conselhos a verdade para as nossas vidas. Quando nós cremos, nós permitimos com que ele fale no íntimo do nosso coração e nós estejamos sensíveis para ouvi-lo. E essa é a boa nova nessa manhã, meus irmãos. O divã de Jesus está disponível. O divã de Jesus está ao teu aguardo. Busque conselhos nos homens. Busque apacentamento dos teus pastores humanos que estão aqui, por aqui. Mas jamais substitua o divã de Jesus por alguma outra coisa. Jamais. 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 Porque quem revela as coisas inescrutáveis de Deus é só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. A gente pode chegar a algumas revelações até mirabolantes, mas quem revela o escondido, o inescrutável, daquilo que vem da parte do céu, é o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, chamar o pessoal do louvor. Quero convidar você de maneira espontânea, espontânea no sentido de com as suas próprias palavras, a começar a agradecer ao Senhor pelo seu apacentamento. Aí onde você está, enche o teu coração de gratidão nesse momento. Enche o teu coração dos cuidados sobrenaturais de Deus na tua vida. Essa gratidão do apacentamento de Jesus é o que separa as ovelhas dos bodes. Porque só uma ovelha para agradecer ao bom pastor. E se você é uma ovelha de Cristo, você vai encontrar gratidão aí no teu coração.
Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos nessa manhã, porque onde homens não puderam alcançar com seus conselhos, ali o Senhor estava. Te agradecemos porque quando homens não estavam disponíveis para atender uma ligação nossa, ou para nos ensinar, ou para nos ouvir, ali o Senhor estava. Te agradecemos porque quando a distância não nos promoveu a aproximação com alguém que precisávamos tanto, ali o Senhor estava. Nessa manhã queremos render gratidão a Ti pelo Teu apacentamento, Senhor. Nessa manhã queremos dar gratidão a Ti, oferecer gratidão a Ti, porque nunca lhe faltou palavras para o nosso coração. Nessa manhã queremos reconhecê-lo como o pastor dos pastores. Nessa manhã queremos reconhecê-lo como aquele que se revela para nós em toda e qualquer ocasião. Nessa manhã queremos desconstruir toda veneração para qualquer homem, para qualquer coleção de doutrinas ou de placa de igreja, para levantarmos o único nome que está sobre todo nome, Cristo Jesus. Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor, e nada nos faltará. Tu és aquele a quem rendemos a nossa gratidão mais profunda. Tu és aquele a quem, quando mesmo no silêncio, Tu falas. Mesmo em meio à prática pecaminosa, o Senhor se inclina para nos salvar de nós mesmos. Queremos Te agradecer nessa manhã, porque nunca faltou, não tem faltado e jamais faltará as Tuas palavras de consolo, de amor, as Tuas palavras de estímulo, as Tuas direções. Nunca faltou e jamais faltará o Teu apacentamento nas nossas vidas. Que nessa manhã o nosso coração transborde em gratidão. Que nessa manhã, que as nossas lembranças de todas as vezes que o Senhor nos falou encha o nosso coração de regozijo, de alegria. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Eu quero convidar você a se levantar. Nós vamos adorar o Senhor, o nosso bom pastor, nessa manhã. Coloque Ele no centro do teu coração e jamais retire. Coloque Ele na cadeira principal da tua vida e jamais o retire dali. Deixe o divã dele para Ele. Deixe o divã dele para Ele. Ele quer falar contigo, Ele quer te apacentar, Ele quer cuidar de você. Vamos adorá-lo por um instante. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar. Aleluia, Jesus, mas a sua não. Mas a sua, Oh, Senhor. vamos lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples
mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, Faça isso. há uma ação. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Me render aqui em adoração. Só Ele é digno de todo louvor. Em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Só o Senhor é digno. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda adoração. Ele é o bom pastor da nossa alma. Ele é o dono da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos apacentar com tamanho amor, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Não permita em momento algum que placa de igreja, homem, doutrina se coloque como um ídolo diante de nós. Nós queremos deixar tudo isso de lado para darmos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada e a nossa saída. Sê conosco, Senhor. Livra-nos do mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que vem nós vamos começar uma nova série no livro de Esther, que será durante os 5 domingos do mês de junho. Então se prepare, que eu creio que é algo muito precioso da parte de Deus para nós. Deus abençoe.